Você já tá aí, maravilhosa. Gente, eu tô amando essa comunidade. Bora lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí, gente. Aê, agora sim, né? Bora lá. Eu acho que tá certinho aqui. Peraí. Deixa eu consertar aqui, gente, porque eu não gosto que fica cortando minha cabeça, né? Tem que vigiar aqui. Isso! O nosso tema de hoje, né? Deixa eu só colocar aqui. Como superar os traumas. Como superar os traumas? Gente, a semana passada, acho que foi sexta-feira, a nossa live foi sobre traumas, né, psíquicos. E eu falei para vocês que essa semana nós iríamos, né, dar continuidade falando como superar, sabe? Como superar os traumas emocionais. Então, bora lá. O que nós precisamos entender, né? O que você precisa compreender? Essas 3 lives, né? Essas 3 aulas que eu estou dando durante a semana, porque existe um movimento muito importante. É o movimento, né, de equilíbrio que rege 2 leis, entre dar e receber. Na medida que eu dou, eu recebo. Isso é dar e esperar algo em troca? Não necessariamente. Mas existe um movimento, questão de ordem, que na medida que eu dou, volta para mim. Entende? Então é um equilíbrio entre dar e receber. Então tem muitas pessoas que estão travadas na vida, bloqueada, né, em algumas áreas da sua vida, porque essa pessoa ela não entendeu esse movimento entre esse equilíbrio entre dar e receber. Então nós estamos fazendo essas 3 aulas semanais para trazer consciência. Lembra que eu sempre falo com vocês, maravilhosas do meu coração, que eu só tomo uma postura, né, de solução em todas as áreas da minha vida se eu tiver consciência, né? Talvez você é aquela mulher rixosa, digamos assim, vou dar só um exemplo. Talvez você é aquela mulher cri-cri, né? Aquela mulher que um dia eu fui, que eu também estive neste lugar, aquela mulher rixosa, aquela mulher que o marido fala A, ela fala B e o pau quebra. Se essa mulher, ela não tiver consciência, ela não tiver noção de que aquele comportamento repetitivo, né, que talvez seja até um padrão que ela vem repetindo inconscientemente sem saber, ela nunca vai sair do lugar. Ela não tem como eu melhorar. Por que muitas das vezes, quando a gente machuca alguém, a gente tem assim aquela consciência e vai lá e pede perdão, pede desculpa? Porque você teve a consciência dos seus atos, você teve a consciência daquilo que você fez que magoou o outro. Então esse movimento aqui é trazer um conhecimento para que você auto se conheça
né? Vê aonde, né, você está errando, você está falhando. Talvez você não tenha um marido, mas talvez você está falhando com filhos. Talvez você ainda não tenha filhos, mas você falha com os pais, né? A postura como você às vezes trata os pais, os sobrinhos. Então aqui é um movimento para autoconhecimento, para você ter uma autoconsciência, para você mudar de vida, para você ser feliz, né, nos seus relacionamentos, prosperar, né, destravar aí, né, o seu financeiro. Muitas das vezes a gente fica ali, ó, entra ano, sai ano, ganha, paga, você nunca desfruta, né, daquilo que você nunca consegue desfrutar daquilo que você conquistou. Então hoje nós vamos falar como superar os traumas. Tem um caminho. Sempre existe um caminho. Todo desafio, ele aponta um caminho. Tá ok? Entendidas até aqui? Então, se você tá entendendo, deixa aqui o seu comentário. Gente, eu amo ler os comentários de vocês. Tem uma maravilhosa, a Cida, ela sempre comenta aqui na plataforma e eu amo responder comentários. Então, assim, deixa um oi. Se você quiser deixar o que as lives, né? Essas aulas está abençoando a sua vida, você pode deixar aqui que depois eu vejo, tá bom? Então, bora lá, que nós só temos mais 20 minutinhos de live e eu preciso trazer aqui para vocês algumas dicas, algumas ferramentas importantíssimas que vai ajudar você a superar os traumas, tá ok? E uma coisa que eu quero deixar claro para você, que a sua história não termina na ferida. Já vamos começar assim. A sua história, ela não termina nas feridas, tá? Se você foi ferida, se você foi machucada, não pensa que a sua história acabou ali no momento que você foi ferida. Ela apenas está começando. Todos os dias nós temos essa oportunidade de cair, mas nós também precisamos adquirir resiliência para se pôr de pé novamente, tá? Então vamos lá, Irema, como eu consigo superar os traumas? Como eu consigo? Talvez você se pergunte assim, você não tem noção do que eu já passei. Você não tem noção do que eu já vivi, né? Do que eu vivo. Você não tem noção. Você é capaz de superar qualquer trauma ocorrido na sua vida. Você é capaz de superar, ainda que você ache, ainda que você tenha aquela crença de que eu não consigo. Talvez você tenha aquela crença, eu não mereço, né? Tem uma crença aí do eu não consigo, uma crença do que eu não mereço. E você fica aqui comigo que ao longo dessas jornadas eu vou trazer consciência que você é sim especial e você merece ressignificar a sua história para você ajudar outras pessoas. Lembra que você é canal de bênção nessa terra. Então existem alguns traumas que, por mais graves que possa ter ocorrido, né, devido aí à sua gravidade, eles requerem tratamentos psiquiátricos, tá? Existem alguns casos que somente a terapia, somente a religião, somente a comunidade de fé não é suficiente. Você vai precisar de um psiquiatra, né? Você vai precisar de uma terapia, que é um acompanhamento ali com um terapeuta semanalmente, para estar te olhando, para estar avaliando, para junto com você criar estratégia aí de uma postura de solução, tá? Para as demandas aí da sua vida. Então, assim, embora sem consequências drásticas, né? Porque tem alguns traumas que não teve assim aquela consequência drásticas.
ela tem a tendência de complicar o desenvolvimento da sua vida. Né, dentro da normalidade. Para isso, existe alguns protocolos, tá? E a primeira ferramenta que eu quero trazer hoje aqui para você aprender a superar, né, os traumas, é assumir. Lembra quando eu falo da autoconsciência? Você precisa ter uma consciência. É assumir o passado. Assumir a responsabilidade daquilo que você viveu no passado. E centralizar-se no futuro. Peraí, tem algo que me aconteceu aqui no passado, mas eu preciso criar uma estratégia para mim me centralizar no futuro. O futuro é aquilo que você quer viver, né? O futuro é aquilo que você quer viver. Então, o passado, ele não pode ser mudado, tá? Se existe alguém que diz para você assim, olha, existe uma técnica, existe uma ferramenta que vai mudar o seu passado, vai arrancar de você tudo aquilo que você viveu, não vai. Não vai. Não tem nada que aconteceu lá no seu passado, o abandono, a rejeição que você sofreu, sabe? Seja qual foi as mutilações que você sofreu na sua alma, na sua psique, não tem como mudar. E é inútil você carregar, tá? Culpa, os fatos e pessoas que influenciaram a sua vida, sabe? Carregar aquela ferida que aquela pessoa te fez, ter ódio, ter mágoa daquela pessoa, não vai mudar em nada a sua vida. Ao contrário, vai te bloquear para um processo chamado ressignificação. O que é ressignificação? É dar um novo sentido. É dar um novo sentido para a sua dor. Peraí, eu vou sentar aqui, eu vou ver o que eu vou fazer com isso aqui. O que eu posso fazer com isso aqui? É aí que o jogo vira, tá? Então, passaram pessoas na sua vida que te influenciaram negativamente. Passaram pessoas que foram negativadas na sua vida. Mas você não pode ficar estacionada no passado. Você precisa se dar permissão. Você precisa se permitir. Dar permissão para você olhar para o futuro com a confiança necessária para se curar. Para se curar, tá? Então, além disso, vale você também lembrar que é bom, tá? Que é bom que a nossa mente, ela possui esse recurso. A sua mente, ela possui o recurso de você ter ali a modulação. A nossa mente é modulável, sabe? Você consegue aí, através da sua mente, fazer essa ressignificação. Por isso que dependendo dos traumas que você sofreu, né, que prejudicou a sua psique, você precisa estar sendo acompanhada aí com o psiquiatra. Porque o psiquiatra, ele vai te passar o remédio, tá? Que é o que eu sempre falo com vocês, que vai ajudar 30%. Não vai enfiar a cara no remédio achando que o remédio vai arrancar a sua dor pela raiz, que não vai. Os sintomas, ele vai permanecer até que você tenha consciência e você consiga aí chegar na raiz do problema e tratar. Então, assumir esse passado, centralizar no futuro, já é o primeiro recurso. Já é o primeiro recurso, sem a autorresponsabilidade. Lembra que eu sempre falo com vocês? Você não impede que alguém venha, né, te fere, te machuca, como aquela analogia dos passarinhos, né, que nós não impedimos que eles chegam
né? Faz o ninho, porque, gente, então eu fico reparando lá na roça, tem uns pardalzinhos lá, eles passam o dia inteiro montando as casinhas deles, né? E eles não pedem permissão. Eles chegam lá, vai lá no mato, vem, vai montando. Eu vejo de tarde, eles começam lá a colocar os garranchinhos, gente, quando é de tarde, tá lá a casinha pronta, né? Eu não fui lá, não impedi eles de ir lá e colocar e fazer a casinha deles, né? Agora, se eles estiver colocando ali a casinha deles ali, no local que vai me prejudicar, agora, impedir que eles façam o ninho, aí é responsabilidade minha. Você entende? Então, assim, você não pode impedir que o outro, você não consegue impedir que o outro te machuque, mas é responsabilidade sua administrar a sua dor. É responsabilidade sua entender que eu não posso parar aqui. Eu preciso prosseguir. Lembra na live de sexta-feira que eu contei para vocês um pouquinho da minha história, que foi se movimentando em meio à dor? Foi se movimentando em meio à dor que eu consegui, tá? Ressignificar meus traumas, me curar para ser uma pessoa autorizada, né, a curar outras pessoas, a ajudar as outras pessoas a se curar. 2. Fale sobre o acontecimento traumático. Falar e escrever sobre o que aconteceu, sobre este acontecimento que causou trauma, em um ambiente seguro e tranquilo. Ah, tá, não é? Vai ouvir aqui na live. Ah, é falar sobre o que me aconteceu que vai me curar e que vai sair contar pro vizinho, contar para aquela cunhada invejosa, contar para uma amiga invejosa, sair por aí contando, né, a sua vida. Chega em qualquer igreja, talvez tem lá um líder abusador, né, que já tem mesmo esse comportamento de pegar o que a pessoa traz para poder usar aquilo ali contra você, que vai sarar, que não vai. Vai te retraumatizar. Então, falar sobre o que te aconteceu, escrever sobre esses acontecimentos, quando você perceber que você está em um ambiente seguro, falar sobre o que te aconteceu pode sim curar. Tá? Falar sobre o que aconteceu pode sim curar. Então, a segunda ferramenta é isso, é falar sobre o acontecimento que te traumatizou, tá? Você pode usar uma comunidade de acolhimento para você desabafar, em um workshop também, ali que tem aquelas pessoas que estão no mesmo barco que você pode compartilhar suas dores, né? Numa terapia, que é um ambiente onde o terapeuta está ali para te acolher, para te ouvir, sem julgamento, também é um bom lugar para você começar esse processo, tá? Só não comece da forma errada. Esse é o movimento. Tenha autorresponsabilidade em saber aonde você pode abrir o seu tesouro. Lembra? A palavra de Deus diz assim, que com tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Então, assim, o efeito da terapia em grupo, com pessoas, né, que passaram por traumas, por pessoas que enfrentou, né, aquilo que você também enfrentou, esse movimento ele tende a fortalecer o caráter, né, dos que passam por elas, tá? Então, o primeiro eu preciso ter autorresponsabilidade, assume aí, viu? O passado e centraliza o futuro. Segunda ferramenta, fale sobre o acontecimento traumático, porém, em um lugar seguro. Eu posso falar com você com muito amor, carinho e muita responsabilidade naquilo que eu digo, naquilo que eu falo. Eu já abri meu coração para algumas lideranças e só me lasquei, tá? Isso aqui é o resultado bem popular. Só me lasquei. Pegaram a minha dor e chicoteou com ela.
sabe? Me regaçou mais ainda. Levei muito mais tempo, porque uma pessoa traumatizada, ela sofre. Mas uma pessoa retraumatizada, aí você leva muito mais tempo para se recompor, tá? É de alguém que já viveu e atendo pessoas todos os dias aqui na clínica, vivendo essa mesma experiência que eu vivi, desnorteadas, feridas, traumatizadas e mutiladas. Então, bora lá para a terceira ferramenta poderosíssima e a melhor de todas. De todas. É aquela cereja do bolo que sem ela não tem superação. Repita comigo, sem ela não tem superação. Qual é esta ferramenta? Vou dizer para você. Tente perdoar. Tente. Embora seja um processo que pode levar muito tempo, é possível evitar o ódio, o ressentimento. Você sabe o que é o ressentimento? Ressentimento vem da palavra ressentir. Ressentimento é você sentir duas vezes. Ressentimento é você, por exemplo, alguém te fere muito, muito, muito. Alguém faz você perder a confiança que você tem naquela pessoa. E aquilo te magoou profundamente, mas todas as vezes que você lembrar desse acontecimento, o seu cérebro, lembra que eu falo com vocês que o nosso cérebro, ele não vai te dizer assim, olha Maria, isso aconteceu tem 20 anos. A sua mãe te chamou de preguiçosa. Vou pegar aqui um trauma menos aguçado. A sua mãe te chamava de preguiçosa. Isso aconteceu tem 20 anos. Não. O nosso cérebro não vai te dizer que foi 20 anos que aconteceu. Você vai sentir como se você estivesse vivendo lá com seus 8 anos de idade. Quando a sua mãe disse para você várias vezes que você é preguiçosa, fora outras coisas que disseram para você. Então, quando você sentir, você lembrar, né, desse acontecimento, você vai sentir no seu corpo. No seu corpo. No seu corpo. Entendeu? Então, você vai ressentir aquele sentimento daquelas palavras que foram como ferro entrando no seu peito, você vai sentir naquela hora. Então, o ressentimento, ele é responsável pelo trauma. Você sabia disso? Que o ressentimento, ele é responsável, ele é o alimento diário para o trauma. E por que perdoar é importante? Essa ferramenta é poderosíssima. Ontem o meu pastor trouxe uma palavra sobre o perdão, gente. Pensa numa palavra maravilhosa. E é um assunto que eu falo bastante aqui no livro. É o modelo. Eu falo do que eu vivi. Experiências que eu vivi, que vivo todos os dias. Aqui no livro Mutilados eu falo muito sobre o perdão. Por isso eu falei com você na live de sexta-feira. Se você não quiser olhar para dentro, se você quiser escolher, né? Lembra que você tem um livre-arbítrio? Se curar e ficar doente é escolha sua. E tá tudo bem. Se você escolher ficar na dor, não quiser fazer nenhum movimento melhor para você se curar, este livro não é para você. Tá ok? Então, perdoar, você vai começar a se curar. Porque quando você perdoa, você não vai ter uma amnésia, não. Entende? Quando você perdoar, você vai lembrar daquele acontecimento. Lógico, você vai lembrar. Só que aquilo ali não vai mais doer. Quando não dói, não te paralisa. Quando não dói, não te trava mais.
Você é livre. Então, perdoar, ele encerra a torneirinha do ressentimento. Você não alimenta mais o ressentimento. E se você não alimenta mais o ressentimento, para que o sintoma desse ressentimento vai ficar no seu corpo? Ele vai desaparecer. O ressentimento é uma raiz daquilo que te adoeceu e que você se alimentou todos os dias. Lembra daquela frase? Alimenta um monstro, ele vai crescer. Tem um monstrinho, todos nós temos um monstrinho dentro de nós, né? Se você der alimento para este monstrinho, ele vai ficar gigante. Então, tenta perdoar. Tenta perdoar. Esse ressentimento, ele alimenta o trauma, tá? E o perdão não é só para o outro. A pessoa que mais se beneficia através do perdão é você mesmo. É você mesma que tem o benefício através do perdão. Ah, Iremá, o perdão é difícil. Quem disse que é fácil? Nem Jesus disse que é fácil. Ele só disse que seria possível. Você quer saber da verdade? Sem Jesus, pela experiência que eu tive e que outras pessoas que caminham comigo teve também, é que nós só conseguimos em Jesus. Ah, sem a espiritualidade você não perdoa. Sem a espiritualidade, quando eu digo a espiritualidade, eu digo em todo. Sem a espiritualidade você não consegue perdoar, porque através de Jesus é que esse acontecimento é possível. É possível. Então seja grato pelo acolhimento humano aos que enfrentaram essa tragédia, né? Essa tragédia. Então, assim, quando você usa a gratidão, você consegue perdoar mais fácil. Você consegue perdoar mais fácil. Então, o perdão, então trabalhar o ódio não deve impedir que a vítima deseje um fim justo para a sua experiência traumática. Quando você trabalha o perdão, você não fica ali desejando que aquela pessoa pague. Não precisa pagar pelo que ela me fez. Não é justo. Eu carregando isso 10 anos, 20 anos e ela vivendo normalmente. Deixa eu dizer algo para você, o ruim. Tudo aquilo que o homem planta, tudo aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. O ruim por si só se destrói. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Eu já cheguei em pessoas para pedir perdão que essas pessoas não me perdoaram. E tá tudo bem, eu segui minha vida, eu segui meu caminho. A sua vida precisa seguir. A sua vida, ela precisa romper. Então, o beneficiário do perdão é você mesmo. A pessoa que se beneficia do perdão é para você mesmo. Então você precisa, para a gente finalizar, tá? A nossa live de hoje. Para a gente finalizar, tente perdoar. Tente perdoar. É possível evitar o ódio e o ressentimento para que os responsáveis pelo o seu trauma. Esse é um passo importante para a solução. Um passo importantíssimo. Do que aconteceu no passado, não é aplicável somente aos outros, mas também a nós mesmos. O auto-perdão. Você, olha, observa. Você não conseguirá perdoar o outro sem se auto-perdoar. O auto-perdão e a auto-reconciliação com você mesmo. O auto-perdão e a auto-reconciliação com você mesma. Trabalhar o ódio
não deve impedir que a vítima deseje um fim justo para suas experiências traumáticas. Para finalizar, a mágoa e o rancor nos tornam refém do passado. Ou seja, você fica preso ao passado. Você mantém lembranças de algo que ocorreu há muito tempo. Assim, os maiores prejudicados com a mágoa somos nós mesmos. O perdão, porém, nem sempre é espontâneo. Nem sempre vai acontecer espontaneamente, pois nossa capacidade de amar e perdoar é limitada. Limitada. Busque a fonte do perdão. Você sabe qual é o nome do autor da fonte do perdão? É o Abba. É Deus de amor. O Deus de amor, ele é a fonte do perdão, que de acordo com o Evangelho, deseja que sejamos seus amigos e pode facilitar a superação do passado que nos assombra. Lembra-se do que diz a oração ensinada por Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus 6,12. Jesus diz assim, né, nessa oração ensinada: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não sou capaz de perdoar aquele malfeitor que me fez o mal, como que eu espero ser perdoada por Jesus? Como que eu espero? Seria muita ingenuidade e hipocrisia, vocês não acham? Como que eu quero uma coisa que eu não faça? Pensa, como que eu quero uma coisa que eu mesma não pratico? Esse é o movimento. E vocês querem saber da verdade? Eu amo pessoas que reconhecem. Eu amo pessoas que reconhecem que elas estão lascadas, mutiladas, mas mesmo assim, elas ainda escolhem levantar a bandeira e pedir ajuda. Você não tem culpa do que te aconteceu. De fato e de verdade. Mas você é responsável pela sua vida. Vários passarinhos vai vir posar na sua cabeça. Escolhe você a deixar elas fazer ninho. Ou simplesmente vai fazer ninho em outro lugar. Aqui não. Então, assim, escolha. Faça esse movimento hoje. Não estou falando com você que você vai conseguir perdoar hoje, amanhã, daqui a um mês. Mas se você se dá permissão para olhar para isso com carinho, você vai conseguir. Tudo é possível ao que crê. Gente, bora lá, estou finalizando a nossa live, porque é só 20 a 30 minutinhos, eu já passei 5 minutos. E na quarta-feira, nós estamos aqui de novo, tá? Vou trazer um outro tema, mas se você, comunidade maravilhosa, quiser que eu continue nesse assunto, que eu sou apaixonada, né, dar essa contribuição para vocês, deixa aqui nos comentários. Eu preciso dessa continuação, que eu vou trazer mais exemplos desse mesmo tema, como superar os traumas através do perdão. Você pode deixar aqui, tá? Eu quero que na quarta-feira eu vou dar continuidade com esse mesmo assunto. Agora, lembra do que eu pedi a vocês? Que existe um equilíbrio entre dar e receber. Se essas lives estão fazendo sentido para você, deixe um comentáriozinho aqui, tá fazendo sentido, e compartilha com mais uma pessoa, tá bom? Com mais uma pessoa. Deus abençoe sua vida. Beijo da terapeuta. E quarta-feira nós estamos aqui de novo. Simbora, meu povo!